Fala nação, Rubro-Negro Raiz na área. Nação, lembrando que aqui no canal Rubro-Negro Raiz 09 a gente pega informação de primeira e com qualidade e responsabilidade e passa para vocês diariamente aqui no canal sem enrolação nenhuma. Então, se você quer ficar sabendo de tudo que acontece no mais querido do Brasil, ficar atualizado do mercado rubro-negro, peço para que vocês se inscrevam no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, deixem um like no vídeo e compartilhem o vídeo com seus amigos em todas as redes sociais. Vamos começar o vídeo porque tem notícia importante para passar para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Vamos começar com as notícias. Vamos começar falando sem enrolação sobre essa polêmica do Diego Alves. É isso mesmo, nação. Ao que tudo indica, o nosso goleiro não ficará na equipe do Flamengo e não renovará o contrato com o Flamengo. Uma informação foi dada pelo Deco SRN e pelo Paparazzo Rubro-Negro em live da sorteio da Copa do Brasil. Eles passaram a informação que possivelmente o Diego Alves não ficará no Flamengo. O que se sabe sobre os clubes interessados é que deve ser clube da Espanha, não deve ser clube de primeira linha, deve ser clube de segunda, mas que o Diego Alves não deve permanecer, pois o Flamengo a cúpula do Flamengo não aceitou o salário que foi acordado entre Marcos Braz e Bruno Spindel e staff do jogador. O jogador e o staff teriam falado um salário e o Marcos Braz e o Bruno Spindel outro. Diferente, valores diferentes. E o Bruno Spindel e o Marcos Braz falaram então o seguinte: não vai ser esse valor que a gente falou e nem esse valor que vocês falaram. Vai ser o meio termo, entendeu? Eles chegaram no meio termo dos dois valores citados e tinham já concluído essa questão. Faltava apenas a assinatura da renovação. Só que chegou na cúpula do Flamengo e a cúpula do Flamengo não aceitou o valor acordado entre as duas partes. Disse que o valor é alto e que não pagaria esse valor ao atleta. Então, com essa situação, possivelmente o Diego Alves não renovará com o Flamengo. Agora eu falo, Flamengo, se eu tiver alguma voz para poder falar, para chegar a algum de vocês, renovem com o Diego Alves. Nação, o Diego Alves é ídolo do Flamengo, o Diego Alves é campeão com o Flamengo, ele é titular do Flamengo, nação. Ele não saiu da titularidade por não estar pegando muito no gol, ele saiu por lesão. Então tem muito torcedor se esquecendo disso. E tem muito torcedor se esquecendo também que o Flamengo precisa de dois goleiros de alto nível, entendeu? Porque vocês lembram na Copa do Brasil, quando o Flamengo não teve o seu goleiro, que teve que contar com o Muralha, que era um goleiro que nem seria escalado, o que aconteceu? Então eu peço para que a cúpula do Flamengo e que o Flamengo permaneçam e renovem esse contrato com o Diego Alves. Eu vou colocar a hashtag aqui embaixo para vocês. Se vocês puderem usar essa hashtag, fica Diego Alves, porque o Diego Alves é muito importante para o Flamengo e o Flamengo não tem que liberar o atleta. Entendeu, nação? Então vamos continuar com as notícias. Então, vamos continuar falando de Flamengo. Vamos começar a falar do Arrascaeta, que foi cortado da seleção do Uruguai. Isso mesmo, nação, pode comemorar. O Arrascaeta tinha sido relacionado, tinha sido convocado para a sua seleção, mas como o Arrascaeta machucou na própria seleção e ainda não se recuperou, a seleção resolveu cortar o atleta, entendeu, dos seus relacionados. Saiu a lista de relacionados e ele não está. Então, com isso, o Arrascaeta fica livre, entendeu? Para atuar pelo Flamengo nos próximos jogos do Flamengo, que são muito importantes. Nação, essa notícia é excelente. Ah, Matheus, por que é uma notícia excelente? O cara está machucado. Não, o Arrascaeta está quase voltando da sua lesão. O Arrascaeta está em fase final de recuperação e possivelmente vai enfrentar o São Paulo nas quartas da Copa do Brasil. Possivelmente, nação, o Arrascaeta tem chance de ser relacionado até para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. É isso mesmo. Só que a seleção do Uruguai não sabia disso e acabou cortando o atleta. Então, ele ficará à disposição do Flamengo assim que recuperado para disputar os próximos jogos, onde o Flamengo precisa muito do Arrascaeta, pois o Everton Ribeiro vai estar com a seleção e o Flamengo fica sem meio de criatividade com a saída do Everton Ribeiro. Então comemora muito, nação, porque o Arrascaeta está liberado, entendeu? Foi cortado da seleção e ficará apenas à disposição do Flamengo para os jogos
contra o São Paulo e possivelmente os próximos jogos do Brasileirão. Vamos continuar falando de Flamengo. Vamos continuar falando de Flamengo e vamos falar agora sobre a situação de Everton Ribeiro e Pedro. Os dois atletas foram convocados para a seleção brasileira para as disputas dos jogos contra Venezuela e Uruguai. Isso mesmo, os dois jogos valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E com isso, os dois atletas desfalcarão o Flamengo contra o jogo do Atlético Goianiense pelo Brasileirão e os dois jogos das quartas de finais contra o São Paulo da Copa do Brasil. Mas o Flamengo vai tentar uma liberação desses dois atletas para que eles possam jogar contra o São Paulo pelo primeiro jogo no Maracanã, pois o jogo da seleção brasileira é na sexta-feira e o jogo do Flamengo contra o São Paulo na quarta. Com isso, daria um tempo de 48 horas de um jogo após o outro para que esses dois atletas tenham recuperação e possam jogar pela seleção. Ou seja, se a CBF quiser, ela pode sim liberar esses dois atletas, pois aí acaba o jogo contra o São Paulo, os dois atletas se encaminham para a seleção brasileira para jogar contra a Venezuela. Então tudo vai depender se a CBF tiver de bom grado e nos ajudar, porque o Flamengo precisa desses dois atletas e o Flamengo necessita que esses dois atletas estejam em campo contra o São Paulo. Vamos aguardar para ver se o Flamengo consegue essa liberação. O Flamengo conseguindo a liberação, eu trago a notícia aqui para vocês no canal. Vamos continuar falando de Flamengo. Então essas foram as notícias do Flamengo. Lembrando que Flamengo e Atlético Mineiro jogam domingo às 18h15 lá na casa do Atlético Mineiro pela próxima rodada do Brasileirão. E com isso a transmissão será apenas do Premier. Mas para aqueles que não têm Premier, a gente transmite lá no nosso Instagram Rubro Negro Raiz 09 todos os jogos para vocês do Flamengo. Então peço para que vocês nos dê essa moral, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos em todas as redes sociais. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras.